Aqui, meus amados, hoje eu vou basear, como o pastor falou, nosso tempo juntos nessa biografia de minha autoria. E eu trouxe alguns exemplares desse livro. Caso você queira comprar, está à sua disposição. Então, Josival e sua esposa, eu vou pedir que o casal realmente facilite esse momento da compra, se você quiser. E vocês têm um momento único que vai ocorrer hoje. Se comprar, você pode fazer um selfie com um missionário vivo e morto no mesmo tempo. Ou podemos dizer um missionário morto e um missionário meio morto, talvez. Mas dá para mim o privilégio de autografar seu exemplar. E ao longo desse tempo juntos aqui, talvez você possa deslumbrar como esse livro possa ser uma bênção tanto para a sua pessoa quanto para a sua família. Então, vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Colossenses, capítulo 1. A carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1, a partir de versículo 24. Eu leio. Agora me alegro em meus sofrimentos. Versículo 24. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar a vocês plenamente a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós o proclamamos, advertendo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. E Deus os abençoe. Amém? Meus irmãos, Zacarias Clay Taylor foi apenas um homem como todos nós. Homem pecador. Como Paulo, ele teve suas virtudes e limitações. E pela graça de Deus, esse homem foi transformado pelo Evangelho e serviu aos propósitos do Senhor em sua geração. Hoje, queremos recordar como o Senhor usou esse servo juntamente com as suas duas esposas para espalhar o Evangelho de Cristo e fortalecer a causa batista no Brasil. Mas antes de entrar na narrativa, eu gostaria de destacar duas questões que merecem ser destacadas nesta parte introdutória. Primeira, meus irmãos, essa mensagem biográfica será muito batista. Muito batista, pois nosso sujeito dedicava seu ministério transcultural ao plantio de igrejas batistas no solo brasileiro. Sem dúvida, nós, batistas, nós temos muito em comum com os demais evangélicos protestantes. Por isso, nós podemos aprender uns com os outros. Isso é o que eu aprendi ao longo da pesquisa dessa biografia. Havia entre os missionários batistas pioneiros um
intercâmbio bem interessante com os outros protestantes. Eles oraram uns pelos outros e ofereceram conselho e gestos de apoio pragmático quando uma parte precisava de ajuda. Por exemplo, aqui em alguns instantes eu vou mencionar a equipe Batista Pioneira, que chegou a Salvador da Bahia. E então, essa equipe, quando chegou, quem se alegrou? Quem deu apoio logístico? Uma humilde congregação de presbiterianos. Eles ficaram tão felizes que os batistas chegaram ao nordeste do Brasil. Mesmo assim, o termo batista era importante para os batistas pioneiros e para nós. Seu valor reside nas convicções bíblicas do povo batista sobre a natureza e a organização de um corpo visível de crentes pactuados aqui na terra. Como nós recitamos, hoje nós lemos o pacto de sua igreja. Fala aqui o pacto das igrejas batistas, mas realmente é sua igreja. Sua igreja adotou esse pacto. Está simbolizando como vocês, como discípulos de Cristo, como vocês vão viver o evangelho de Cristo juntos. Então, é basicamente essa ideia de um pacto de igreja. Então, outra questão que eu queria destacar. Como testemunho pessoal, o Espírito de Deus tem usado autobiografias e biografias para me inspirar à piedade, ao dever cristão, ao ministério e às missões. De fato, eu estou diante de vocês hoje, em parte, por causa dessa prática de leitura que um homem leigo incutiu em mim como adulto jovem, recém-casado. E se você ainda não incorporou a leitura de biografias em seu discipulado, comece por comprar, eu não sei qual livro, não sei. Talvez esse livro seja interessante. Será de bom proveito discutir os capítulos com seus irmãos da igreja, em um pequeno grupo composto de homens, mulheres ou jovens. Também eu quero motivar os pais a lerem essa biografia com seus filhos antes de perder essa oportunidade preciosa de investir em sua formação espiritual. Apesar da introdução, que basicamente é uma introdução que eu faço, o conteúdo traz lições valiosas para os jovens, adultos, homens e mulheres. Bem, que o Espírito de Deus use essa mensagem biográfica para nos informar, nos edificar, nos inspirar e nos desafiar. E a partir desse momento, eu vou dividir nossa pauta em alguns segmentos da vida desse obreiro ali. Então, vamos começar por a sua formação providencial. Rapidamente, os primeiros segmentos eu vou fazer de forma bem abreviada, devido ao nosso tempo limitado aqui. Então, primeiro aqui, Taylor, Zacharias Clay Taylor, ele nasceu em 1851. Seus pais pertenciam a uma igreja batista local e criavam seus filhos no temor do Senhor. Aos 17 anos, o Espírito de Deus chamou esse jovem para Cristo. Mais tarde, ele foi batizado. Então, o que aconteceu aqui? O levou a ser batizado. Quando sua leitura bíblica o levou ao 6º capítulo da carta aos Romanos, ele testemunhou que lágrimas encheram seus olhos. Por quê? Compreendendo que o batismo cristão simbolizava o sepultamento e ressurreição de um pecador, ele declarou: eu me tornei batista a partir dali.
E agora vamos conhecer um pouquinho sobre seu chamado ministerial e preparo. Um ano após seu batismo, Taylor ficou, ele disse que, muito angustiado pela condição perdida do mundo. E essa realidade o fez chorar à noite enquanto tentava descansar. Então, enquanto estava arando o campo, ele diz que ele se rendeu ao chamado do Espírito Santo sobre o ministério vocacional, ministério pastoral. Aos 24 anos, ele concluiu o ensino médio. Demorou até 24 anos. Já formado, ele ensinava de forma parcial em uma escola local e fazia bicos, podemos dizer, para sustentar suas duas irmãs, enquanto elas terminavam seu curso de ensino médio. Por que eu estou destacando isso em sua juventude? Eu quero que vocês percebam, particularmente os jovens, que nada foi fácil para esse homem, para esse jovem. Mas o Senhor usou essas experiências difíceis para infundir nele paciência e disciplina. Virtudes que Deus usaria mais em frente na vida dele. Bem, matriculado finalmente na Universidade de Baylor, no contexto texano, ele ouviu um dia um missionário em licença da China pregar na capela aos alunos ali. E seu apelo para mais obreiros impactou profundamente o jovem Taylor. Assim, ele sentiu o impulso de se dedicar a missões a partir daquele momento. Aos 28 anos, ele se formou em bacharel e logo após a conclusão, a sua igreja o ordenou ao ministério pastoral. Então, ele começou a ajudar a conduzir igrejas locais. Mas ele estava querendo mais treinamento formal. Portanto, ele foi ao seminário em janeiro de 1881. Esse seminário era o Seminário Teológico Batista do Southern, lá em Kentucky. Ao mesmo tempo, enquanto ele estava indo para estudar no seminário, seus amigos William e Annie Bagby, os Bagbys, que ele recrutou para o trabalho batista brasileiro, embarcaram para o Brasil. Após seu primeiro semestre no seminário, ele recebeu uma carta e acabou mudando seus planos. O que estava naquela carta? Estava como seminarista lá no contexto texano. Bagby estava no Brasil. Os líderes batistas texanos o informaram que seu amigo Bagby temia a ideia de estabelecer por si mesmo a primeira obra batista de alcance da população brasileira. E sabendo que Taylor estava se preparando há anos para ir, os homens lhe pediram para voltar para Texas com o intuito de levantar os fundos para seu envio missionário. Então, embora quisesse continuar com seu curso teológico, ele orou e chegou à conclusão de que a mão de Deus estava em tudo que ele disse. E agora vamos prosseguir para o casamento e seu envio ali. No Texas, Taylor, junto com um outro obreiro, pastor, passaram 6 meses pregando nas igrejas locais e despertando os batistas texanos para colaborar com ele na missão pioneira ao Brasil. Um dia, ao pregar no culto de uma igreja situada em uma pequena cidade texana, uma jovem chamou a sua atenção. Catarina Crawford
Veio de uma família culta e piedosa. Aos 19 anos, ela já havia terminado a escola normal de pedagogia. E era uma professora de uma escola local daquela região. Então, em 25 de dezembro de 1881, dia de Natal, a igreja batista que Catarina pertencia realizou 2 cerimônias. Primeira cerimônia de casamento. Pastor Bruno, pode imaginar celebrando uma cerimônia de casamento num dia de Natal? Muito crente, é? Então, Zacarias, aos 30 anos, e Catarina, aos 20, os dois se casaram. E no mesmo dia, na parte da tarde, a igreja se juntou mais uma vez para realizar uma outra cerimônia solene. Qual foi? Aquela igreja comissionou esse casal como seu missionário. E o dia depois, lua de mel, os noivos prosseguiram para a cidade de Richmond, com o intuito de se apresentar para a liderança da minha junta missionária, como missionários. Como os mais antigos aqui, vocês conhecem a minha junta missionária como a junta de Richmond. Por quê? Porque a junta missionária dos batistas sulistas fica sediada na cidade de Richmond, no estado de Virgínia. Esse foi um brinde, sabe? Então, vamos continuar. Em 12 de janeiro, menos de um mês depois de se casar, em 12 de janeiro de 1882, o mesmo navio de café que levou os Bagbys para o Brasil, agora desembarcou com o casal Taylor a bordo. O navio atracou no porto do Rio de Janeiro 40 dias depois. E foi interessante porque Zacarias diz que foi muito rápido a viagem. Pois houve um avanço tecnológico que ocorreu. Foi um navio de vapor. Então, agora vamos prosseguir. A síntese missionária pioneira. Meus amados, em pouquinho menos de 15 minutos, eu vou resumir mais ou menos 25 anos da história batista brasileira. Colocam seus cintos de segurança nesse momento. Mas vamos fazer o seguinte. Eu peço que vocês fiquem de pé comigo. Vamos ler esta divisa aqui. Podemos? Vamos ler juntos? Servir ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, severamente provado pelas conspirações. Vocês sabem que não. Mas ensinei-lhes. Muito bem, pode se sentar. Taylor e Catarina ficaram na cidade de Campinas, no estado de São Paulo, por 5 meses. O casal foi hospedado no Colégio Internacional Presbiteriano. Hoje é conhecido como Mackenzie. Agora como casal Bagby, eles dedicavam seus finais de semana à Igreja Batista situada em Santa Bárbara Oeste. E durante a semana, eles estudavam a linguagem e se adaptavam ao seu país anfitrião, o país tropical abençoado por Deus, podemos dizer. Além disso, Taylor e Bagby, eles oravam e pesquisavam sobre cidades-alvo para estabelecer a primeira base missionária. Então, eles escolheram a cidade de Salvador. Essa cidade, por pelo menos 3 razões. Primeira razão, essa cidade desfrutava e continua a desfrutar de um porto
marítimo. Muito importante naquela época, por causa da deslocalização. A população brasileira estava na litorânea, nas regiões litorâneas. Também, Salvador era a segunda cidade mais populosa do país. E, terceira razão, praticamente, escutam o que eu vou falar, praticamente nenhuma presença evangélica existia do Recife, do norte, ao Rio de Janeiro, naquela época, do sul do país. E, curiosamente, Salvador, essa cidade foi a cidade mais ousada de todos para começar a primeira obra batista nacional. Por quê? Ela servia como a capital religiosa do Império Brasileiro. Ou seja, seria mesmo que evangelizando lá na Praça do São Pedro, podemos dizer. Seria bem difícil. Bem, os dois casais acordaram no Porto de Salvador em 31 de agosto. Agora estamos falando sobre 1882. Vindo também de Santa Bárbara do Oeste, Antônio Teixeira de Albuquerque, ex-padre, e é bem provável também o primeiro pastor batista brasileiro, os acompanhou, junto com a sua esposa, Francisca, ainda não convertida, e seus pequenos filhos. Em 15 de outubro, esse grupo de 5 crentes, casal Bagby, casal Taylor, também Antônio Teixeira, eles fundaram a primeira igreja batista da Bahia. E em dezembro, essa equipe missionária se mudou para uma outra casa que acomodava muito melhor as 3 famílias e seu ministério. Além disso, eles continuaram a traduzir materiais e conversar com quaisquer pessoas interessadas a respeito do Evangelho. E a partir de janeiro, eles realizavam seus cultos públicos. Antes daquele dia, a igreja se reunia para realizar seus cultos mais internos. Mas a partir de janeiro, 3 meses, 4 meses depois, eles abriram as portas ao público. E podemos dizer, a partir daquele momento, o bicho pegou. Por quê? Os padres, eles descobriram as suas intenções. E eles denunciaram esse grupo como hereges e ameaçaram os que participavam de suas reuniões, de seus cultos. Em seus primeiros anos, a primeira igreja batista da Bahia cresceu lentamente em meio a uma perseguição ferrenha, podemos dizer. Os Bagbys partiram para Rio em junho de 84, um pouco menos de 2 anos eles estavam morando aqui, mas eles foram para Rio com o intuito de estabelecer a segunda base missionária. Então, esse casal e 2 outros crentes, todos estrangeiros, fundaram a primeira igreja batista do Rio em agosto daquele mesmo ano. Eu tive o privilégio no ano passado de pregar na primeira igreja batista do Rio. Também, durante um ambiente bem parecido com esta, eu compartilhei com os membros daquela igreja um pouco sobre sua rica herança, sua história também. Então, Antônio Teixeira, aquele ex-padre que se tornou pastor batista, ele mudou-se com sua família para Maceió, sua cidade natal. Devido a uma obra do Espírito Santo ali, naquela cidade. Ele liderou na organização da Igreja Batista de 10 membros, que era o primeiro grupo evangélico do estado de Alagoas, naquela época. Bem, ao final de 1885, estamos falando sobre um pouquinho mais de 2 anos, depois de estabelecer a primeira igreja batista aqui, os batistas tinham 3 posições no condado brasileiro.
não contando alguns pontos de pregação e a primeira a Igreja Batista de Santa Bárbara do Oeste. Eu estou excluindo aquela igreja, pois aquela igreja era uma igreja batista composta de 1000 conterrâneos, não como os brasileiros. Eles chutaram a balde com sua pátria, eles se mudaram para cá depois da Guerra de Sucessão. Então, cultos eram em inglês, eles queriam ver a população brasileira alcançada, mas eles não tinham condições necessariamente para fazer aquela contextualização e tudo isso. Eles estavam tentando sobreviver. Então três posições no condado brasileiro. Então, esses batistas brasileiros, tanto os missionários quanto os novos crentes, crentes brasileiros, eles continuavam a divulgar o puro evangelho e a estabelecer outras igrejas de identidade missionária. Então, agora eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre a contribuição de Taylor ao longo desse tempo ali. Então, Taylor usou Salvador, essa cidade, como sua base de operações ao longo de 27 anos. Mesmo período que eu estou aqui no Brasil agora. E dessa cidade de Salvador, ele dava liderança pastoral à primeira igreja batista quando não tinha outro vocacionado apto. Ele evangelizava inúmeras pessoas. Ele visitava os interessados no evangelho. Além disso, ele ajudava a estabelecer as primeiras igrejas da cidade de Salvador, de outros municípios baianos, de outras províncias nordestinas, além dos estados do Espírito Santo e de Minas Gerais. Também, o pioneiro identificava e orientava inúmeros missionários e obreiros brasileiros. Outra coisa interessante, ele vendia exemplares da Bíblia e distribuía literaturas evangelísticas. Ele também mobilizava outros homens a fazer o mesmo como colportores, vendedores da Bíblia naquela época. Ele escrevia também de modo prolífico. Traduzia e publicava muitas obras. Inclusive, eu coloco uma bibliografia anotada nesse livro, pois ele traduzia ou ele escrevia e ele publicava muitas coisas. E a casa publicadora Batista foi sediado aqui em Salvador. Então, os livros que ele publicou, escreveu, defendiam a fé protestante, explanavam os distintivos batistas e aprofundavam as primeiras igrejas nas Escrituras. Então, vocês estão vendo ali alguns desses livros, e esses são livros bem históricos. Primeiro, Manual de Igreja Batista, e outros livros de sua autoria, incluindo a tradução da Declaração de Fé dos Batistas Brasileiros. Então, eu quero apenas destacar essa Santa Batista Baiana ali. Artimânia Barreto. O que aconteceu? Ela filha de um padre dessa cidade. Esse padre tinha 5 ou 6 filhos e ela era muito inteligente. O padre era muito inteligente e compartilhava com seus filhos sua vasta biblioteca. Ela sabia latim, grego e tudo isso. Ela foi a primeira mulher para passar o concurso público para ser professora em colégios e tudo isso. Muito inteligente. O que aconteceu? Alguns folhetos que Taylor publicou e imprimiu chegaram aos suas mãos. Então,
a leitura desses folhetos despertou seu interesse em conhecer o evangelho bíblico. Durante as férias, ela e sua irmã, eles foram para Salvador, do interior, para participar dos cultos da primeira igreja batista. Elas foram recebidas na casa dos Taylors. E foi ali que eles receberam mais instruções e o Espírito de Deus chamou os dois para Cristo. E ela tinha um dom, uma capacidade de escrever tratados e tudo isso. E vocês estão vendo um tratado que ela escreveu. Mas depois de sua aposentadoria dos colégios e tudo isso, esse tratado serviu aos evangélicos brasileiros por 50 anos como a referência nas polêmicas de combate às crenças e práticas católicas. Também, ela ganhou um jovem para Cristo. E esse jovem foi mais o estado do Espírito Santo. E foi ali que ele evangelizava os primeiros crentes batistas lá, ou ele ganhou os primeiros crentes do estado, e ele também estabeleceu as primeiras 3 igrejas batistas no estado do Espírito Santo. Taylor também tinha o dom de escrever folhetos evangelísticos, os quais circulavam pelo país, inclusive nos jornais impressos. O pioneiro também escrevia centenas de cartas aos crentes americanos e brasileiros. E devido aos seus esforços em tantas frentes, seus colegas missionários o descreveram como o apóstolo batista do Brasil. Um termo muito carregado hoje em dia, mas naquela época faz muito sentido. Então, ele fazia viagens longas a cavalo, de mula, a pé, de barco e de trem, deixando sua família em Salvador semanas após semanas. Então, alguns de vocês já ouviram falar o nome de Solomon Ginsburg. E isso é o que ele falou, pois ele tinha uma amizade muito rica com Taylor. Inclusive, Taylor trouxe Solomon ao aprisco batista. Ele disse que o Dr. Taylor foi um dos mais notáveis semeadores da palavra que eu conheci. Eu pensava que o meu desejo de evangelizar e conquistar o Brasil para Cristo era grande, mas o espírito desse homem era semelhante a uma tocha que não se apagava. A ideia da tocha é o que me inspirou a intitular esse livro, A Tocha do Evangelho no Brasil. Bem, vamos falar sobre as suas 2 esposas. Segredo. Vou compartilhar com vocês. Meus 2 capítulos favoritos desse livro são sobre suas 2 esposas, Catarina e então Laura. Catarina, ela discipulava as mulheres cristãs e ministrava o catecismo às crianças aqui nessa cidade. Ela também traduziu 2 hinos que muitos evangélicos ainda cantam. Inclusive, vocês acabaram de cantar um hino que ela traduziu. O Grande Amigo, número 155, ela traduziu. É bem provável que você nunca ouviu o nome dela até agora. Mas você está ainda beneficiando de seu empenho, embora ela já falecesse. Também outro hino menos conhecido, mas ela traduziu, foi O Lugar para Cristo, número 31 do cantor cristão. Além disso, ela se envolvia em alguns empreendimentos educacionais em prol dos moços e das moças dessa cidade. Eu lamento dizer que ela faleceu após 12 anos aqui no Brasil, aos 32 anos. Vocês querem saber o que aconteceu?
Vocês querem saber? Compra o livro. Vale a pena. Compra o livro. Eu contei para o pastor ontem. Depois, 14 meses depois, Taylor se casou com Laura Barton. Laura era missionária solteira, atuando na China. Em sua primeira licença, ela encontrou o viúvo Taylor, lá nos Estados Unidos, caçando uma mulher para cuidar de seus 4 pequenos filhos. Então, agora escutam o que eu vou falar. Particularmente os jovens homens enrolados aqui. Ok? Eu quero que o Espírito de Deus use a história de Taylor para te libertar de sua enrolação, podemos dizer. Tirar você do atoleiro. O seu namoro de 10 dias com Taylor resultou em seu casamento e mudança de campo. 10 dias. 10 dias. Homens, sejam homens. Ok? A Bíblia diz que não faz bem que o homem vive sozinho. Não falou isso sobre a mulher, somente falou isso sobre o homem. Homem sem mulher não dá certo. Então, Laura amou os 4 filhos de Catarina como seus. Mais tarde, o casal adotou os 3 sobrinhos de Laura quando sua irmã viúva veio a falecer e ela passou seus últimos dias aqui em Salvador. Laura também evangelizava mulheres e crianças. Além disso, ela dava direção ao primeiro colégio batista no país, chamado Colégio Taylor Egídio, que o casal o fundou. Essa instituição ainda existe na cidade de Jaraquara. Eu tive o privilégio de estar em Jaraquara no ano passado. Eu contei essa história para tanto o corpo docente quanto o corpo discente. E a casa dos Taylors recebia inúmeros novos convertidos, enfermos e missionários. Laura descreveu as visitas como constantes. E seu marido disse que o incômodo foi necessário para exemplificar a hospitalidade cristã e observar o comportamento de novos convertidos antes de batizá-los. Novos convertidos vindo do interior e tudo isso. Então, o missionário pioneiro Taylor teve também um papel fundamental na formação da Convenção Batista Brasileira em 1907. E esse momento solene ocorreu também em Salvador da Bahia. Ele também foi a Portugal para organizar a primeira igreja batista do Porto e estabelecer planos para o trabalho missionário da CBB naquele país tão estratégico. Mais tarde, ele foi para o México para estabelecer relações entre a CBB e os batistas mexicanos. Bem, esse é um pouquinho sobre a sua rica história. Mas agora, vamos analisar um pouquinho sobre esse homem. As suas convicções bíblicas e prioridades missionárias. Ali, me perdoa. Esse ali é o retrato de Laura. Essa foto foi tirada aqui em Salvador. E ali, ela é jazada lá no cemitério dos ingleses. Foi ontem? Ou foi semana passada? Não lembro. Os dias são bem constantes. E ali é a sua segunda esposa, a Laura. Bem, vamos dar sequência aqui às convicções bíblicas e prioridades missionárias. Pode avançar os slides para mim? Ali. Deu. Então, vamos ler?
As palavras de nosso Senhor Jesus. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E agora as palavras do apóstolo Paulo. Saiba como as pessoas devem que a igreja de Deus vive, coluna e fundamento da verdade. Ao analisar os relatos desse missionário pioneiro, eu percebi que certas convicções bíblicas e prioridades vieram à tona. Então, a teologia dele, as convicções dele enfatizavam 3 crenças essenciais. Quais foram? Primeiro, a suma importância do novo nascimento. Segundo, a importância de um crente, alguém que experimentou o novo nascimento, pertencer a uma igreja composta de membros regenerados, a membresia regenerada. E a terceira convicção, a necessidade de crentes pactuados obedecerem aos mandamentos de seu Senhor, de seu Mestre. Então, essas 3 convicções levaram Taylor a 3 prioridades missionárias. Quais? A primeira prioridade focava no evangelismo. Ninguém experimentaria o novo nascimento sem ouvir o evangelho e compreender o evangelho. Também, a segunda prioridade foi o plantio de igrejas. E a terceira, na formação de obreiros qualificados para conduzir as igrejas que surgiram. Então, essas 3 ênfases teológicas e 3 esforços missionários seriam abraçados por outros missionários, por outros obreiros brasileiros que se uniram à causa missionária no Brasil. Então, eu dedico um capítulo inteiro a essas 2 áreas, com o intuito de compararmos a saúde e a missão de nossas respectivas igrejas com as do passado. Sem dúvida, Taylor enxergou que a sua missão principal aqui era disseminar o evangelho por meio da proclamação e estabelecer igrejas regulares, igrejas bíblicas com identidade missionária. Mas, ao alcançar esse objetivo, esses 3 ministérios de apoio se fizeram necessários para o missionário. Quais? Primeiro ministério de apoio foram os esforços de escrita e publicação. E devido à ausência do conhecimento bíblico do povo brasileiro e à escassez de literatura evangélica, seus esforços editoriais tornaram-se um meio necessário. E também o segundo ministério de apoio foi a educação formal de crianças e os aspirantes ao ministério pastoral. E o terceiro ministério de apoio foi os atos de misericórdia. Mais uma vez, eu dedico um capítulo inteiro a essas 3 esferas, contando muitas histórias do envolvimento de Taylor e os crentes brasileiros nelas. Mas, meus irmãos, queria destacar outra coisa como segmento. Como ele sofreu pela causa do evangelho. Como suas esposas sofreram. Como os primeiros crentes batistas sofreram pela causa do evangelho. Vamos ficar de pé. Vamos ler essas palavras do apóstolo Paulo. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Amém? Somos vencedores em Cristo Jesus. Mas isso não significa que nós não vamos sofrer.
Então pode se sentar. E a expansão missionária no Brasil, vocês precisam saber isso. A expansão evangélica no Brasil não veio sem custos. Além da escassez de esforços, Taylor diz que as dificuldades vieram tanto de fora quanto de dentro da própria igreja. Então, deixe-me destacar isso um pouco mais. 2 desafios constantes eram doenças e perseguições. Além disso, o surgimento da Irmandade Batista Brasileira precisava lidar com falsos crentes professos e heresias que tentavam penetrar o seio das igrejas. Não é nada nova debaixo do sol. Taylor nos deu um vislumbre da intensidade que eles enfrentaram naquela época. Deixe-me citar as próprias palavras dele em uma carta que eu descobri. Assim que a vitória é obtida em um ponto, Satanás aparece em uma nova frente e sob diferentes formas. De um lado fica Roma, a Igreja Católica Apostólica Romana, a fera veloz. Do outro lado, o lobo que invade o rebanho. No entanto, o mais fatal de tudo é o lento processo de infiltração do pecado na vida dos crentes. Mais uma vez, não é nada de novo debaixo do sol. Em relação às doenças, os missionários pioneiros e seus filhos serviram ao povo brasileiro em meio às calamidades naturais, instabilidades sociais e pragas que afligiam a todos. E as cidades brasileiras, nós estamos falando sobre o finalzinho do século XIX e o começo do século XX, as cidades brasileiras eram epicentros para febre amarela, a qual era implacável nos estrangeiros, que realmente não tem a cor baiana, podemos dizer. E as populações também temiam essas outras pragas naquela época. Viola, cólera, lepra e beriberi. Beriberi? Uma outra doença. Além disso, a biografia dele, a biografia de Taylor aqui está repleta de histórias de opressão sofrida pelos primeiros crentes brasileiros e missionários. Alguns, escutem o que eu vou falar. Alguns perderam cônjuges, heranças, empregos e outros prestígios sociais pela causa do Evangelho. Sua igreja não surgiu do céu. Não surgiu sem uma história. Há muita gente transformada pelo Evangelho que realmente foi fiel. E nós estamos aqui hoje, em parte, por causa de sua presença, sua fidelidade, seu sofrimento pelo Evangelho de Cristo. Outros foram espancados e mortos pela sua fé. De fato, meus irmãos, é difícil encontrar 2 páginas juntas na tocha que não mencionam um caso de doença ou perseguição religiosa. Mesmo assim, pela graça de Deus, a vasta maioria perseverou em meio às dificuldades com alegria do Senhor, apoiando uns aos outros em suas respectivas igrejas. E Taylor, ele atestou que a firmeza desses crentes perante tanto sofrimento dava evidência que Jesus mudou seu viver. Bem, vamos prosseguir para o finalzinho da vida dele. Por mais de uma década, ele sofreu com neurite. Essa doença, juntamente ao seu trabalho excessivo e a febre amarela que ele contraiu em um navio, provocou finalmente a sua repatriação. Em setembro de 1909, ele embarcou
aos Estados Unidos, quase morto. E a sua condição física muito debilitada inibiu seu retorno ao campo missionário. Ele sempre queria voltar. Médicos o recomendaram um estilo de vida mais moderado para reduzir os males e a paralisia em suas pernas causada pela doença crônica. No Texas, ele e sua esposa continuaram servindo a Deus e promovendo a causa missionária batista. E escuta o que eu vou falar. Demorou 9 anos antes de Taylor submeter à realidade que Deus fechou a porta para seu desejado regresso ao Brasil. Ele estava tentando voltar, mas ele não podia conseguir fazer. Um ano depois, ele, junto com Laura e uma de suas filhas, morreu no mesmo dia. Os 3 morreram no mesmo dia. Sabe o que aconteceu? Está no livro. E agora, a parte aplicativa aqui. O perfil do pioneiro. Vamos ler juntos? Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Amém? Meus irmãos, somente a eternidade vai revelar o impacto de Taylor para a causa missionária no Brasil e para aqueles que o conheceram. Mas, qual foi o seu segredo? Qual foi o segredo de seu sucesso? Bem, um dos meus antecessores missionários, que atuava em Belém do Pará, ele abreviou o perfil de Taylor em 3 traços. Ele diz que Taylor foi o missionário altamente talentoso, polivalente e muito trabalhador. Traços inéditos, claros, nítidos. No entanto, depois de estudar esse homem por 3 anos, eu resumo a sua pessoa neste conjunto de virtudes. Vejam ali na tela. Uma profunda convicção bíblica. Marido e pai amoroso. Alegria na obra do Senhor. Firme chamado missionário. Vida de alto sacrifício. Perseverança em meio às dificuldades e perseguições. Evangelista consistente e fervoroso, tanto pessoalmente quanto no púlpito. Zelo pelas igrejas. Uma vida inteira de aprendizado intelectual e leitura. E também amor, empatia pelas pessoas e pelas nações. Então, agora, aplicação. Observamos ali que a vasta maioria dessas qualidades vem do novo nascimento. Então, são moldadas pelos meios da graça ao longo da vida cristã. Eu fico muito alegre em falar que essas virtudes estão ao alcance de nós que estamos em Cristo Jesus. Talvez você não seja missionário. Talvez você não seja missionária. Mesmo assim, se você está em Cristo, você pode e você deve imitar seu Pai Celestial como filho amado, como filha amada. E ao imitá-lo, seus interesses vão se alinhar aos interesses de seu Deus santo e missionário. Taylor, como pecador salvo pelo Evangelho, apenas brilhou a luz do Evangelho por meio de sua obediência, seu amor fraternal e empenho árduo. Então, essas virtudes aqui, meus amados, encapsulam em uma palavra: a piedade cristã. Essa é a marca que faz um impacto na vida de pessoas perto de nós e
na sociedade. Piedade é semelhante a Cristo. Sem dúvida, a grandeza e a influência de Taylor vieram dessa base de piedade. E uma coisa interessante, seu filho adotivo atestou e beneficiou dessa virtude dele. Veja ali, esse testemunho desse homem, depois do falecimento de seu tio adotado. Ele diz que Taylor foi a pessoa mais espetacular com quem eu já teve contato. Eu o conhecia como tio Taylor. Foi um verdadeiro pai para mim, pois meu pai biológico morreu quando eu tinha apenas 3 meses de vida. Nunca conheci um homem mais sincero ou altruísta. Então, deixe-me parar ali. Homens que estão aqui, tanto jovens quanto os mais avançados. Eu não posso imaginar o melhor legado que você pode deixar. Melhor fama que você pode deixar do que seus filhos, seus sobrinhos e sobrinhas falando isso sobre sua pessoa. Que nunca conheci um homem mais sincero ou mais altruísta. Ele me escrevia cartas com frequência quando eu estava na universidade. Em uma dessas cartas ele disse, é a vida diária que faz o caráter. E meu tio era um fervoroso crente na observância do Shabat, ou seja, separando o domingo para a piedade particular e estar com as igrejas, ou a sua igreja. Bem, agora vamos concluir. E vamos ler juntos essa ali. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara, que envia trabalhadores para a sua seara. Então, durante a pesquisa, eu encontrei um livreto interessante que Taylor escreveu. Então, eu creio que seja interessante para finalizar essa mensagem biográfica missionária com uma parte desse livreto. E aproximando, e vocês podem ver ali a folha de rosto desse livreto, e vocês podem observar que esse livreto foi escrito na língua celestial, inglês. E aproximando-se da conclusão desse tratado, o Taylor, ele desafia seus leitores a viver à luz da eternidade, à luz da ressurreição dos mortos. Creio que suas palavras ainda se aplicam para nós, como discípulos de Cristo e membros dessa igreja, em especial nesse dia de seu aniversário. Então, ainda que seja morto, ele vive. Ele vive por meio dessas palavras. Então, escutamos e levamos conosco sua súplica, enquanto nós tivermos fôlego. Eu leio. Deus poderia ter escolhido anjos para evangelizar as nações, mas isso teria tirado de nós a maior oportunidade de manifestar nosso amor ao próximo. É um privilégio e uma honra que Deus nos concedeu. Portanto, que as orações dos cristãos, dos crentes, subam continuamente para esse fim. Agora é a hora, crentes, na grande transação de almas, de investir seus meios, seus filhos, suas filhas e suas orações. Milhares se livraram do jugo papal e buscam algo melhor, enquanto outros milhares ainda tateiam na escuridão. E cita um versículo aqui. Mete a foice, porque é chegada a ceafa. Seu dinheiro investido em ações, em bancos e
poupança vai perecer. Mas os recursos depositados na causa de Deus estão guardados para você no céu. Pais e mães, Deus nos deu seu único filho. Vocês não podem dar um de seus? Jovem cristão, Jesus se ofereceu a você. Você não irá se oferecer a Ele? Nada além do céu é mais doce do que trabalhar para Jesus. Sua companhia em terras estrangeiras é muito bem-vinda. Nós, entes queridos, serão restaurados para nós no céu, quando nosso serviço passar a ser entoar o cântico de Moisés e do Cordeiro. Mas agora é a hora de trabalhar. Talvez você não seja, nem nunca poderia se tornar um soldado qualificado. Ou seja, missionário ou missionária indo para outro país. Mesmo assim, você pode enviar seu representante, segurando as cordas para essa pessoa. Suas igrejas também podem unir forças para sustentar seus enviados. As nações e ilhas estão se voltando a Cristo. Irmãos, levantam-se e levam esses povos ao nosso Salvador. Amém? E o Senhor da colheita, levante entre os membros dessa igreja outros Zacarias, outras Catarinas e outras Lauras. E que Ele nos dá graça e empenho para mostrar seu amor e contar seu evangelho para aqueles que vivam tanto perto quanto longe de nós. Amém?